sabiam que alguns animais podem pausar o desenvolvimento dos filhotes antes deles nascerem? Isso mesmo, alguns animais podem fazer isso para esperar por melhores condições, para depois os filhotes continuarem se desenvolvendo e depois nascerem. E nesse vídeo eu vou explicar como isso acontece e quais são os animais que conseguem realizar esse fenômeno incrível. Segura essa curiosidade que eu vou te contar agora! Oi gente, eu sou a Laís, sejam muito bem-vindos ao canal. Sim, gente, alguns mamíferos podem retardar o desenvolvimento do embrião e esse mecanismo é chamado de diapausa embrionária. E esse fenômeno consiste basicamente em impedir que o embrião se implante no útero da mãe e dê continuidade ao seu desenvolvimento. O embrião entra em um estado de dormência até ser reativado. Isso faz com que, obviamente, o nascimento desse filhote seja adiado. A primeira vez que foi observada e estudada a diapausa embrionária foi no corso, que é um animal que pertence à mesma família dos cervos, dos alces e das renas. A diapausa embrionária foi estudada em 1854 e foi confirmada em 1900. E desde aquela época, os cientistas ficaram fascinados e intrigados com esse mecanismo que faz com que o embrião pare o seu desenvolvimento e depois reative sem efeito nocivo algum. Atualmente é sabido que mais de 130 mamíferos conseguem realizar diapausa embrionária. Entre essas espécies estão algumas espécies de gambás, de camundongos, de texugos, morcegos, tatus, leões marinhos. Quase todas as focas realizam diapausa embrionária, vários cangurus também, e todos os ursos realizam diapausa embrionária. E por que a diapausa embrionária acontece? Então, dentre os motivos que podem ativar a diapausa embrionária, alguns são a presença de algum filhote que ainda não desmamou, por incrível que pareça, a baixa taxa de nutrientes e gordura corporal na mãe e a mudança sazonal no fotoperíodo. Esses três fatores podem ativar diapausa embrionária. E eu vou explicar cada um desses fatores agora. O primeiro, que é a presença de algum filhote que ainda não desmamou. Vamos para um esqueminha do canguru vermelho que vocês vão entender direitinho. Esse aqui é o esqueminha da diapausa embrionária acontecendo no canguru devido à presença de algum filhote que ainda está sendo amamentado. Nessa primeira parte aqui, a fêmea realizou a cópula, houve a fecundação e o embrião começou a se desenvolver. Depois de 33 dias, o filhote nasce. E aí vocês podem pensar, nossa, mas é pouco tempo de gestação para o canguru, né? Mas então, gente, é porque nos marsupiais, que são os animais que possuem essa pele dobrada no abdômen, que é denominada de marsúpio, mas é popularmente chamada de bolsa, nesses animais a gestação é diferente. Uma parte acontece no útero e a maior parte do desenvolvimento dos filhotes acontece dentro do marsúpio. Então vamos voltar aqui para o esquema do canguru vermelho. O filhote nasce depois de 33 dias e ele se arrasta até o marsúpio com o auxílio da mãe. E lá ele se agarra em um mamilo dela e fica se alimentando e dando continuidade ao seu desenvolvimento no marsúpio. Só que essa mãe canguru engravidou novamente e por conta da presença do filhote que está sendo amamentado, o embrião que estava começando a se desenvolver entra em diapausa. E só depois de 230 dias, quando esse filhote sair do marsúpio, é que esse filhote aqui continua o seu desenvolvimento e depois nasce. Já nessa outra parte aqui, percebam que esse filhote que estava no marsúpio já está fora. E esse que estava no útero já está dentro do marsúpio. Só que a mamãe canguru engravidou de novo. E por conta da presença desse filhote amamentando, o embrião entra em diapausa. Vejam que nesse momento, a mamãe canguru está com 3 filhotes com idades diferentes. Incrível, né, gente? Já o segundo motivo, que é a baixa taxa de nutrientes e gordura corporal na mãe, podem provocar diapausa embrionária em alguns mamíferos que realizam a cópula na primavera, como por exemplo alguns ursos. Nesses mamíferos, o embrião entrou em diapausa até que a mãe se alimentasse o suficiente e tivesse com peso corporal o suficiente para dar continuidade ao desenvolvimento dos filhotes. Lembra, a primavera vem depois do inverno
E o que acontece no inverno? A comida fica mais escassa, alguns animais ficam mais na sua toca, alguns entram em um sono profundo e outros hibernam. Por mais que esses animais estoquem comida no inverno, o consumo de alimento é reduzido. Por isso que na primavera alguns animais podem estar com peso um pouquinho abaixo do normal. Os estudos têm mostrado que isso pode estar relacionado com a inibição de uma enzima chamada mTOR. Essa enzima ela realiza algumas atividades no nosso corpo, como por exemplo o envelhecimento e a proliferação celular. Então a baixa atividade dessa enzima pode provocar diapausa embrionária em alguns mamíferos. E os cientistas viram que esse processo era reversível e que a diapausa era interrompida quando essa enzima retomava sua atividade. Outro motivo que pode causar diapausa embrionária é a mudança sazonal no fotoperíodo. Mas calma, vamos destrinchar tudo isso aí para todo mundo entender. Mudança sazonal. Sazonal é aquilo que é temporário, que é típico de uma determinada estação ou época. E fotoperíodo é a duração do dia em relação à noite. Então, juntando todas essas informações, mudança sazonal no fotoperíodo é a mudança que acontece na duração do dia em uma determinada época. Pegaram? Então, para entender como isso acontece melhor, os cientistas acompanharam e estudaram a diapausa no visão americano. O visão americano realiza a cópula entre fevereiro e março, e o embrião entra em diapausa devido ao fato da duração do dia ser mais curta do que a duração da noite nesse período no hemisfério norte, que é onde o visão americano vive, nos Estados Unidos e Canadá. Isso aumenta a produção de melatonina, que é um hormônio que regula e provoca o sono quando o nosso organismo percebe a queda de luz. Então, o fato da noite ser mais longa do que o dia nesse período provoca a diapausa embrionária nos filhotes do visão americano. A diapausa é cancelada e o embrião retoma o seu desenvolvimento com a chegada da primavera, que é mais no finalzinho de março. Bem diferente isso, né? E o interessante da diapausa é que ela seja provocada pela presença de um filhote que ainda está amamentando, pela mudança sazonal no fotoperíodo e pela baixa taxa de nutrientes e gordura corporal na mãe, e entre outros fatores, o interessante é que a diapausa embrionária faz com que o momento da cópula não determine o momento do nascimento do filhote. E isso é uma vantagem para esses animais, porque assim os filhotes podem nascer em um momento em que as condições estão melhores e são ideais para o seu desenvolvimento. Mas é importante dizer que a diapausa embrionária ainda está sendo estudada, o mecanismo molecular completo ainda não é tão bem compreendido assim, até porque isso pode variar de espécie para espécie. Os cientistas têm os resultados e as respostas das pesquisas ao longo dos anos, mas os estudos continuam. Gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, como eu sempre peço, deixem o like aqui para eu saber disso. Se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos, para não perderem as próximas curiosidades que vem aqui no canal. Eu fico por aqui, um beijão para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!